Olá, meu nome é Rosinéia, eu sou psicóloga e hoje eu vim fazer esse vídeo para falar de um assunto que eu considero de extrema importância. Inteligência emocional, autopreservação versus egoísmo. É muito característico das pessoas rotularem alguém que diz: eu me coloco em primeiro lugar na vida, como egoísta. Será que é egoísmo mesmo? Vamos pensar juntos. Uma pessoa que coloca em primeiro lugar a sua sobrevivência, em primeiro lugar a sua saúde emocional, em primeiro lugar o seu bem-estar físico, financeiro, emocional, ela está sendo egoísta? Ou ela está agindo em prol da autopreservação? Ser uma pessoa que coloca os outros em primeiro lugar na vida, no trabalho, no relacionamento, na família, na amizade, é uma pessoa altruísta? É uma pessoa realmente boa? Ou é uma pessoa que abriu mão de si para agradar os outros? Agradar os outros realmente é um bom caminho para a felicidade, para uma vida mais saudável? Será? Quando a gente fala de conceitos de inteligência emocional, a gente está falando de ser assertivo na vida, de fazer escolhas assertivas, de não criar situações que gerem mais problemas do que soluções. E muitas vezes a gente faz isso. Uma das características dos comportamentos que são de baixa inteligência emocional são as pessoas que dizem sim para tudo, que são legais com todo mundo, que se submetem a tudo que pedem a elas. Essas pessoas, elas são consideradas muito legais, mas dentro delas, elas se sentem muito mal. Elas se sentem enfraquecidas, diminuídas, sem força, porque elas não conseguem dizer não para o outro. E muitas vezes elas são abusadas pelo outro e o outro nem se dá conta que está abusando. E um dia, quando esta pessoa, que sempre disse sim para tudo, resolve dizer um não, ela é rotulada de egoísta. Ela é rotulada de alguém que não está sendo empático. E isso não é verdade. Na verdade, a gente não tem que dizer não para tudo. Isso também não é bem-vindo numa vida social. Mas dizer sim para tudo é receita certa para adoecimento. Pessoas que dizem sim para tudo, elas acabam dizendo não para elas mesmas o tempo todo. E elas acabam virando pessoas amargas, ressentidas e doentes. Então, autopreservação não é egoísmo. Quando a gente fala de inteligência emocional, é importante ter em mente que todo mundo pode desenvolver inteligência emocional. Não existem as pessoas que não têm inteligência emocional. Todos nós temos essa característica. Mas a gente precisa trabalhar ela. A gente precisa desenvolvê-la. Precisa exercitá-la. Tá, mas como é que faz isso? Como é que exercita a inteligência emocional? Primeiramente, a gente reflete sobre as nossas reações em relação ao que o outro faz. Quando o outro diz algo para mim, eu explodo, eu vou para cima dele, eu ajo no impulso, ou eu penso que a minha reação pode ser assim, assado, se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo, e eu opto por escolher aquela resposta que vai causar menos danos em mim, primeiramente, e no outro. Ou eu quero provar que eu tô certa e que o outro tá errado, e aí eu grito, eu berro e eu tento ganhar do outro no grito. Isso não é inteligência emocional. A inteligência emocional, ela tá ligada em controlar as nossas emoções, em ter um mínimo de equilíbrio emocional nas coisas que acontecem com a gente. Ser equilibrado é um exercício diário, não é algo fácil, exige um trabalho. Um dos caminhos mais seguros para desenvolvimento de inteligência emocional, com certeza, é a psicoterapia. É o auxílio e orientação de um psicólogo, de um terapeuta. Mas é importante a gente aprender com as nossas emoções. Quando a gente é tomado pela raiva, pelo ciúme, pela inveja, pelo medo, nós não agimos como agiríamos normalmente numa situação semelhante, que não fôssemos afetados emocionalmente. Então, as emoções nos cegam, as emoções nos roubam a nossa consciência.
A gente diz que quando eu sou atingido por uma emoção, eu sofro um sequestro emocional. Por alguns segundos ou por alguns minutos, eu perco a minha capacidade de pensar, de reagir racionalmente àquilo que está me acontecendo. Como que eu faço para lidar com isso? Respira. Respira bem fundo, bem devagar e dá um passo para trás. Dá um passo para trás fisicamente e emocionalmente. Volta. Essa emoção que eu estou sentindo, ela é proporcional à situação que está acontecendo? Essa emoção que eu estou sentindo, ela realmente tem a ver com isso que eu estou vivendo agora? A minha reação baseada nessa emoção, ela é a mais adequada? Vai ser positivo ou negativo para mim e para o outro aquilo que eu vou fazer? Primeira coisa, isso também é autopreservação. Pensar que uma reação baseada em emoção muitas vezes faz mais mal para a gente do que para o outro. Uma pessoa que explode ou age por impulso e comete um erro, ela se pune, ela se culpa muito mais do que os outros a punem ou a culpam. Então, é importante a gente conhecer, estudar, avaliar, observar as nossas emoções e as nossas reações para poder aprender. Isso é inteligência emocional. Como eu faço para aprender isso? Estuda, se perceba, se observe, se olhe. Pergunta para as pessoas à sua volta, que tipo de emoção tira você do sério? É o medo? É a raiva? É o ciúme? É o amor? É a amizade? O que é? Muitas vezes a gente não se dá conta que existe uma ou duas emoções que afetam a gente mais profundamente. Por exemplo, quando eu fico com raiva, vejo tudo vermelho. Ou seja, a raiva me domina. Ou quando eu fico com medo, eu travo. O medo me paralisa. Conhecer esses sentimentos, essas emoções, te ajuda a se preparar para esses momentos de antecedência. Eu já sei que quando eu fico com raiva, eu fico cega. Então eu preciso manter a minha calma, ou eu preciso tentar controlar esta raiva que estou sentindo, para não ficar cega. Quando eu tenho medo, eu paraliso. Mas por que eu tenho medo? Esse medo é real ou é imaginário? Eu tenho como fugir desse medo? Eu tenho como trabalhar esse medo? Será que é um trauma? Então, assim, quer desenvolver inteligência emocional? Faça terapia. Busque um psicólogo, um psicoterapeuta e cuide das suas emoções. Trate bem das suas emoções e elas vão tratar bem de você. E não vão te sequestrar. Espero que o vídeo tenha sido interessante para você e possa te ajudar de alguma forma. Muito obrigada!